Capítulo 51 Maré de Monstro, Despertar. Enquanto Valir e os outros facilitavam o trabalho com os monstros que compunham a terceira onda, Demian e Tristan olhavam a visão de longe, ambos balançando a cabeça em satisfação, pois parecia que a segunda onda de monstros já teria desaparecido quando chegasse o momento. Aqueles que lutaram contra a terceira onda estavam a meio caminho de matar todos os monstros. Seus homens ainda me surpreendem com seu poder como sempre, Demian. Um leve sorriso apareceu no rosto de Tristan, sua expressão era de leve alívio. Se você tiver mais pessoas assim em suas fileiras, chegará um momento em que não precisaremos mais nos preocupar com marés de monstros. Se ao menos fosse tão fácil fazê-los atingir esse nível. Demian sorriu amargamente. No entanto, uma expressão ligeiramente orgulhosa ainda permanecia em seu rosto. A maioria das pessoas que se juntam aos guardas da aldeia estão lá apenas para aumentar a sua reputação e cumprir o status quo. Para ter mais pessoas como aquelas que lutam contra a terceira onda nas nossas fileiras, eles teriam que estar dispostos a sair da sua zona de conforto, o que eles não são. Exceto por uma pessoa, claro. Olhando para Tristan, parecia que os dois tinham pensado na mesma pessoa. Com isso, os dois redirecionaram sua visão para a parte da terceira onda onde lembravam que aquela pessoa estava lutando. No entanto, em vez de ver uma pessoa lutando contra um grande número de monstros, o que eles viram foi uma pessoa se movendo através dos monstros como se não fosse nada, todos os seus golpes causando grandes quantidades de dano, especialmente quando aquela pessoa tinha mirado no alvo de um monstro, cabeça. Bang! Embora o som da explosão que ouviram tenha sido fraco devido à distância, tanto Demian quanto Tristan ficaram de queixo caído enquanto olhavam para Valir lutando contra os monstros com incredulidade estampada em seus rostos. O que eles acabaram de ver foi a cabeça do monstro explodindo em pedaços quando Valir caiu no chão, passando para outro monstro antes de repetir a mesma coisa novamente. Com isso em mente, os dois não puderam deixar de olhar para o chão ao lado de Valir, seus olhos se arregalaram quando ficaram horrorizados, não esperando que o lado de Valir ficasse tão sangrento. Adicionando os pedaços de carne e cérebro que estavam espalhados por aquela parte do campo de batalha, não seria surpreendente que uma pessoa vomitasse ao vê-lo. Quanto a Tristan e Demian, o que se passava na cabeça deles não era isso. Em vez disso, o que eles queriam saber era quando Valir havia alcançado esse tipo de poder de combate. Tem certeza de que ele ainda não ascendeu para a classe Rank 1. Tristan não pôde deixar de olhar para Demian com uma pitada de dúvida. Afinal, entre os dois, Demian foi o primeiro a interagir com Valir. Eu gostaria de não estar brincando. Demian balançou a cabeça, sua expressão solene. Mesmo assim, seus olhos ainda continham o choque que sentiu ao ver Valir matar aqueles monstros sem muita dificuldade. Eu usei a análise nele quando nos encontramos mais cedo, quer saber o que descobri? O que você conseguiu? Tristan perguntou, sua curiosidade despertada. Assim como ele tem nos contado todo esse tempo, ele ainda está no nível 10, Demian disse em resposta, fazendo Tristan coçar a cabeça. No entanto, suas estatísticas são uma história diferente. Quase todos eles têm mais de 20 pontos. Se não fosse pelo fato de ele ainda estar no nível 10, eu teria pensado que ele tinha escolhido fazer uma aula versátil para uma classe de Rank 1. Seriamente, Tristan ergueu a sobrancelha antes de olhar mais uma vez para Valir de longe. Neste momento, o número de monstros na parte do campo de batalha de Valir era de cerca de algumas centenas, o que era um pouco mais do que os das outras partes. No entanto, ao contrário das outras partes, alguns dos monstros do lado de Valir começaram a nem se mover neste ponto, apenas pela forma brutal como Valir matou os outros monstros. Onde diabos ele conseguiu suas estatísticas extras, então? Ele perguntou. Em resposta, Demian só conseguiu encolher os ombros. Eu não sei, só recentemente comecei a notar sua presença se tornando mais forte do que a dos outros. Se eu arriscasse um palpite, ele poderia ter encontrado algum tipo de tesouro que aumenta suas estatísticas. Gostaria de saber se Valir está disposto a nos contar como ele aumentou suas estatísticas.
Soltando um leve suspiro, Tristan olhou para Damian com um sorriso, seus olhos transmitindo uma mensagem para o último. Tenho certeza que ele não vai. Damian encolheu os ombros mais uma vez. Mas se for pelo bem da aldeia, vale a pena tentar. Reticências. Enquanto os dois se perguntavam como Valir tinha estatísticas comparáveis a um detentor de classe Rank 1, Misty olhou para a cena que se desenrolava à sua esquerda com grande perplexidade. Como sua classe de Rank 1 era especializada em agir, a velocidade com que ela matava sua cota de monstros era significativamente mais rápida que as outras, permitindo que ela descansasse um pouco antes de atacar mais uma vez. Enquanto fazia uma pausa, ela decidiu dar uma olhada em como os outros estavam se saindo, apenas para seus olhos se arregalarem ao perceber o quão sangrento o lado do campo de batalha de Valir havia se tornado. De onde veio todo esse sangue? Horrorizado, Misty continuou a observar Valir passar pelos monstros e lutar contra eles, ignorando as condições dos outros. Com essa decisão, ela logo descobriu a resposta à sua pergunta anterior, que estava na forma de uma horrível bang. Diante de seus olhos, a cabeça de um monstro explodiu em pedaços quando seu corpo sem cabeça logo caiu no chão com um baque surdo. Neste ponto, sua boca ficou aberta quando um pensamento gradualmente surgiu em sua mente. É esta a razão pela qual Damian o escolheu para o cargo de vice-líder. Ele alocou todos os seus pontos para a força ou algo assim. Ela não pôde deixar de pensar. Depois de refletir um pouco sobre isso, ela achou que fazia sentido. Afinal, como ela se destacava em velocidade, havia a necessidade de alguém em sua seção para equilibrar isso, que era Valir com sua força sobre-humana. É claro que tal pensamento não estava nem perto da verdade. Reticências. Desbloquear esses avanços definitivamente ajudou a aumentar minha eficiência de matança, mas ainda sinto que a atualização para essa habilidade é um exagero, Valir murmurou enquanto descansava em uma pedra depois de se afastar um pouco dos monstros. Então, novamente, eu os teria desbloqueado mais cedo ou mais tarde. Ao abrir a tela de notificação, ele olhou para a cena diante dele, o chão assumindo uma cor vermelha profunda devido à forma como estava saturado com o sangue dos monstros que ele havia matado. Coçando a cabeça enquanto se perguntava se a aldeia ficaria brava com ele por destruir um pedaço de terra saturando-o de sangue, ele logo concentrou sua atenção nas notificações que havia recebido. Ding! Você desbloqueou os avanços menor que conhecimento básico, lança LV. Um maior que, menor que técnicas básicas, lança LV. Um maior que, menor que entendimento básico, lança LV. Um maior que, menor que essência básica, lança LV. Um maior que, conforme você desbloqueou os avanços menor que conhecimento básico, lança maior que, a habilidade passiva, maestria básica de lança, foi atualizada com sua compreensão renovada da lança. Conforme você desbloqueou os avanços menor que conhecimento básico, lança maior que, a habilidade ativa, perfurar, foi atualizada com sua compreensão renovada da lança, transformando-se na habilidade ativa, perfurar forte. Tive a sensação de que iria desbloquear você mais cedo ou mais tarde. Surpreendentemente, Valir encobriu as notificações sobre as atualizações em suas habilidades de combate. Em vez disso, sua atenção estava na série de notificações que haviam aparecido recentemente, uma leve risada escapando de sua boca pouco depois. Ding! Os traços de uma alma estão despertando dentro de sua arma devido a quantos monstros você matou com ela até agora. A arma anseia por mais derramamento de sangue, querendo utilizar a essência do sangue para que esses traços de alma se reúnam e se formem, uma verdadeira alma. No entanto, ele sabe que não pode conseguir isso sozinho, por isso pede sua ajuda. Um vínculo de arma nascente foi feito entre você e a lança de madeira. O nível atual do título é 1. Fim do capítulo. Capítulo 52 Maré de Monstro, interrogatório. Enquanto lia as notificações, Valir não pôde deixar de soltar uma leve risada. Acho que não tenho escolha a não ser ficar com esta lança de verdade.
Contanto que eu chegue ao terceiro nível de vínculo, o fato de ser uma lança básica de madeira não importaria mais. Embora parte da razão pela qual Valir ainda não tivesse mudado para uma lança melhor, embora ele tivesse os meios para fazê-lo, fosse porque ele sentiu que levaria um tempo precioso para se aclimatar a uma nova lança, a principal razão pela qual ele não o fez fazer isso foi devido à conexão que ele sentiu se formando entre ele e a lança. É claro que com o sistema oficializando a conexão, Valir foi ainda mais inflexível em continuar usando a lança, mesmo estando muito acima do nível exigido para empunhá-la. Para a maioria das pessoas, os vínculos com armas nada mais eram do que um recurso especial do jogo que dava aos jogadores um motivo para continuar usando suas armas mesmo depois de já terem crescido demais. Análise. Ding. Lança de madeira, nível 1. Raridade. Vínculo de arma comum, LV. 1. Valir. Ataque. 4 a 7, mais 0%. Uma lança dada aos recém-alistados nos guardas da Vila Astarto, sendo considerada pela maioria das pessoas como uma arma de treinamento até que alguém pudesse comprar uma arma adequada. No entanto, o material de que é feito e o nível de atenção que lhe é dispensado permitem-lhe acompanhar um pouco as batalhas. Como o usuário continuou a usar a lança, embora já a tivesse superado, traços de uma alma despertaram dentro da lança, permitindo que ela crescesse um pouco para atender às necessidades do usuário. Observações: não sei se você é trabalhador ou simplesmente incrivelmente estúpido. No entanto, conforme Valir olhava para a descrição recém-atualizada de sua lança de madeira, ele foi gradualmente lembrado da verdadeira razão pela qual os laços de armas eram procurados nas versões posteriores. Além de aumentar o atributo principal da arma em uma certa porcentagem, que era o que a maioria das pessoas sabia, os níveis mais altos de títulos de armas mudaram a natureza das próprias armas, permitindo que jogadores que possuíam armas com títulos de armas de alto nível fizessem muito mais do que aquilo, um jogador sem ele não poderia. A exigência para atingir esses níveis mais elevados é demorada, para dizer o mínimo. Relembrando o que ele precisava fazer para alcançar os níveis mais altos, um sorriso irônico não pôde deixar de aparecer no rosto de Valir enquanto ele se levantava para enfrentar os monstros mais uma vez, invadindo seu território para combatê-los. Porém, com o quão brutal Valir foi ao matar os outros monstros, aqueles que chegaram para lutar contra ele pareciam ter menos vantagem do que antes, fazendo parecer que eles só estavam se movendo para se encontrar com Valir só porque foram forçados a isso. Claro, Valir estava alheio ao que se passava nas mentes dos monstros que ele lutou, brandindo sua lança com o único propósito de aumentar o número em sua missão. Perfuração forte. Bang. 199. Mais uma vez, com o poder por trás de seu ataque, a cabeça de um monstro foi destruída mais uma vez, provocando rugidos levemente irritados saindo das bocas dos monstros que cercavam Valir. Em resposta, Valir olhou para os monstros com um leve sorriso, avançando em direção a um deles antes de executar o mesmo movimento de antes. Bang! 119. Ao matar os monstros, ele não pôde deixar de notar que a conexão entre ele e a lança que ele empunhava se aprofundava gradualmente a cada morte. Além disso, ele sentiu que a lança de madeira também ganhava um pouco de peso, dando-lhe a sensação de que a lança estava gradualmente ficando mais resistente à medida que ele matava. Além disso, ele também concentrou sua atenção em perfuração forte, e na grande quantidade de dano que causou, mesmo quando ele mirava apenas em um golpe vital. Eu nem preciso mais bater na cabeça deles para matá-los. Posso simplesmente atacar seus pescoços com Strong Pierce e eles ainda morrerão. Embora desbloquear os avanços da árvore tecnológica concedesse habilidades a uma pessoa na maioria das vezes, como no caso de Valir desbloquear 4 habilidades de uma vez após progredir na sessão de produção, a principal razão pela qual NPCs e jogadores progrediram na sessão de combate foi por um motivo diferente. Claro, desbloquear certos avanços na sessão combate também rendeu algumas habilidades aqui e ali,
mas a principal razão pela qual as pessoas progrediram na sessão combate foi o fato de que os avanços desbloqueados tendiam a atualizar habilidades já possuídas por jogadores e NPCs. Às vezes, o conhecimento dos avanços até desenvolveria habilidades. Um ótimo exemplo disso foi a habilidade ativa de Valir, Pierce, que se transformou em Strong Pierce depois que ele desbloqueou alguns avanços relacionados à lança na sessão combate. Ding, Forte Pierce, nível 5 décimos. Raridade, comum. Uma habilidade capaz de causar grande dano com um golpe rápido. Melhor combinado com uma lança ou florete. Causa 175% de dano com base na estatística de ataque do usuário. Custo, 9 MP. Cooldown, 4 segundos. Lendo a descrição da habilidade enquanto continuava a lutar contra os monstros, Valir não pôde deixar de assobiar de admiração com a mudança. Então você está me dizendo que estou basicamente causando 50% mais dano com a habilidade do que antes. Bem, isso funciona para mim. Rindo, ele fechou a tela antes de continuar a lutar contra os monstros do seu lado do campo de batalha. Reticências. Capitães da guarda. Vice-líderes, recuem. Vendo que a segunda onda de monstros finalmente havia sido resolvida, Damian fez o anúncio, colocando um pouco mais de força em sua voz para ter certeza de que seria ouvida de longe. Felizmente, sua voz foi realmente ouvida de onde eles estavam, fazendo com que aqueles que anteriormente lutavam contra a terceira onda recuassem e retornassem à linha defensiva, sendo Valir um deles. Depois que Valir retornou à linha defensiva, ele não pôde deixar de soltar um leve suspiro de alívio ao notar Misty aparecer perto dele algum tempo depois. Aqueles que foram designados para a linha de frente da terceira onda, entrem em formação. Respirando fundo, Misty logo abriu a boca. Como os monstros desta onda estão alguns níveis acima de você, ataque os monstros impares. Sim, senhora. Em resposta, um grito estrondoso ressoou nas linhas de frente da seção leste. Avançar. Depois de dizer essas palavras, Misty assentiu satisfeito antes de se virar, deixando escapar um longo suspiro de alívio logo depois. Então, Valir, importa-se de me contar o que aconteceu lá fora. Porém, em vez de ir para a retaguarda e descansar, ela olhou para Valir, a cena anterior ainda fresca em sua mente. Você ainda não ascendeu ao rank 1, certo? Valir assentiu em resposta. Sim. Como você conseguiu causar tanto dano mesmo ainda não tendo ascendido? A expressão de Misty era atualmente de imensa curiosidade, perguntando-se como alguém como Valir foi capaz de atingir um nível de poder de combate equivalente aos detentores da classe rank 1. Se importa se eu participar da conversa? No momento em que Valir estava prestes a responder a pergunta, um rosto familiar apareceu ao seu redor, fazendo com que os dois olhassem para o homem que havia chegado. Tristan, o que você está fazendo aqui, de novo? Neste ponto, Valir não pôde deixar de ficar um pouco desconfiado. Em resposta, uma leve risada escapou da boca de Tristan enquanto ele olhava para Valir. Bem, você é definitivamente a razão pela qual voltei aqui. Afinal, o que você fez lá fora é definitivamente algo que um detentor normal de classe Rank 0 não pode fazer. De qualquer forma, importa-se de nos esclarecer como você fez o que fez lá fora. Com essa pergunta feita, Tristan e Misty olharam para Valir, suas expressões eram de curiosidade. Não faria mal nenhum nos contar, certo? Tristan sorriu levemente. Fim do capítulo. Capítulo 53 Maré monstruosa, uma decisão estranha. Surpreendentemente, em vez de rodeios e permanecer calado sobre o método de como ele foi capaz de causar tanto dano, Valir encolheu os ombros, abrindo a boca para explicar que tinha feito isso. Naturalmente, tanto Tristan quanto Misty ficaram de olhos arregalados com esta decisão, não esperando que o homem diante deles revelasse seu segredo tão facilmente. Bem, não é muito difícil descobrir como eu fiz isso se você soubesse o que eu estava fazendo. Tenho certeza de que vocês dois já ouviram falar de Pierce, certo? Valir olhou para eles, esperando que respondessem.
Obtendo leves acenos de cabeça dos dois, Valir acenou de volta. Bem, e se eu lhe dissesse que essa era a habilidade que eu estava usando para matar aqueles monstros? Ao ouvir isso, Tristan e Misty se entreolharam um pouco, sabendo muito bem que tal habilidade não causaria tanto dano nas mãos de um detentor de classe Rank 0. Quando eles estavam prestes a contar isso a Valir, um leve sorriso apareceu em seu rosto, pois ele sabia o que eles estavam pensando. Percebendo o leve sorriso em seu rosto, os dois decidiram permanecer em silêncio, permitindo que Valir continuasse falando. Claro, é óbvio que vocês dois não acreditariam em mim. Valir riu levemente. Afinal, tal habilidade não deveria ser capaz de causar tanto dano. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma maneira de fazer exatamente isso? Deixe-me dizer de antemão que não tenho nenhum buff. Se tivesse, já teria lhe contado isso. Colocando as mãos atrás das costas, Valir esperou que os dois descobrissem por si mesmos. Felizmente, ele não teve que esperar tanto tempo, pois tudo clicou na mente de Tristan, levando-o a olhar para Valir com uma pitada de surpresa. Você gastou pontos nessa sessão? Dando um sorriso para Tristan em resposta, Valir assentiu. Exatamente. Gastei alguns pontos de tecnologia na sessão de combate da árvore tecnológica. Surpreendentemente, Misty inclinou a cabeça ligeiramente confuso ao ouvir o termo, árvore tecnológica, sair da boca de Valir. A árvore tecnológica não deveria ser acessível apenas para aqueles com classes Rank 1 e acima. Normalmente, esse seria o caso. Valir concordou com a cabeça. No entanto, você pode fazer com que alguém desbloqueie sua árvore tecnológica enquanto ainda estiver no Rank 0. Porém, isso é apenas enquanto você estiver disposto a dar a um detentor de classe de Rank 1 o domínio de sua mente por um tempo. O que você quer dizer com reinado livre sobre sua mente? Tristan zombou. Acabei de enviar um pouco da minha mana para o seu corpo. Você exagera demais. Naturalmente, Valir não pôde deixar de rir. De qualquer forma, desbloquear alguns avanços na seção combate atualizou Pers para Strong Pers, que é mais ou menos a razão pela qual eu poderia causar tantos danos. Agora, isso responde a ambas as suas perguntas. Com sua explicação, Valir olhou para os dois, imaginando se eles estavam satisfeitos com sua resposta. Em resposta à pergunta, Tristan acenou com a cabeça para ele. Entretanto, pela forma como Misty ainda olhava para ele com uma pitada de confusão, parecia que ela ainda tinha algo mais a perguntar. Mas por que você desbloqueou sua árvore tecnológica mais cedo? Certamente essa não é a única razão pela qual você faria tal coisa, certo? Progredir para a sessão de combate foi mais ou menos uma reflexão tardia, disse Valir em resposta. Quanto ao motivo principal, é melhor você perguntar a Tristan sobre isso. Com isso, Misty olhou para Tristan ao lado dela, que encolheu os ombros enquanto olhava para trás. Ele quer se tornar um ferreiro. Falando em ferreiro, enquanto Misty olhava para Valir com uma expressão cheia de surpresa, Valir perguntou a Tristan. Se importa se eu pudesse pegar emprestado um martelo de forja e uma faca? Eu poderia pedir para alguém trazer isso para você em alguns minutos, mas para que você precisa disso? Tristan ergueu a sobrancelha, curioso para saber o que Valir faria com os itens que pedia. Bem, estou pensando em atualizar minha lança. Dizendo essas palavras, ele estendeu sua lança de madeira ensanguentada para os dois, fazendo com que expressões de confusão aparecessem nos rostos de Tristan e Misty. O que eles não sabiam era que, durante todo esse tempo, a lança de madeira de Valir ainda estava no nível 1, o que significava que ele estava 9 níveis acima do nível recomendado para empunhar a arma. Felizmente, os ferreiros tinham um método para contornar esse problema, que foi mais ou menos uma das razões pelas quais os laços de armas foram colocados com grande importância nas versões posteriores. A solução? Aprimorando a arma. Aprimorar uma arma era aumentar o nível recomendado da arma. Com isso em mente, Valir iria aumentar o nível recomendado da arma para o seu nível atual, somente imaginando o dano potencial que ele poderia causar quando o fizesse.
Felizmente, não preciso atualizar aprimoramento de equipamento básico agora. Todas as atualizações dessa habilidade apenas reduzem o tempo que levo para aumentar o nível recomendado da arma em 1. Olhando para o campo de batalha, ele percebeu como o lado deles estava lutando contra os monstros, mas ainda assim ganhou vantagem como um todo. Assentindo interiormente, ele voltou seu olhar para os dois diante dele. Bem, acho que tenho tempo suficiente para fazer isso. Atualizar sua lança? Atualizar sua lança realmente mudaria alguma coisa? Depois de superar a confusão inicial, Tristan se perguntou se Valir tinha um plano em mente. Você não pode simplesmente mudar para uma lança melhor. Por outro lado, Misty não sabia por que Valir continuava a usar a lança de madeira. Em resposta, Valir coçou a cabeça um pouco antes de jogar sua lança para Tristan. Vá em frente e use a análise nisso. Tudo bem? Embora confusos, os olhos de Tristan ganharam uma tonalidade azul clara ao redor deles enquanto ele olhava para a lança que Valir lhe deu. Logo depois, suas pupilas encolheram quando ele olhou para Valir com os olhos arregalados, expressando sua grande perplexidade. Você está empunhando algo assim todo esse tempo? Depois de dizer essas palavras, uma pitada de excitação apareceu no rosto de Tristan quando ele devolveu a lança a Valir. Logo depois, ele correu de volta para a entrada da vila, provavelmente para obter o martelo e a faca de forja que Valir havia solicitado. É claro que uma mudança tão drástica no comportamento deixou Misty sem palavras, fazendo-a se perguntar o que havia de tão especial na lança que Valir empunhava. Percebendo a curiosidade ainda estampada em seu rosto, Valir usou a análise na lança antes de virar a tela para encarar Misty. Com isso, Misty leu a descrição da arma, com as sobrancelhas levantadas quando percebeu que havia algo especial nela. Um vínculo de arma? Sim. Essa é a razão pela qual não mudei para uma lança diferente. Valir assentiu em resposta. Entendo. Misty ficou em silêncio por um momento, ponderando sobre quais poderiam ser os vínculos das armas. Eventualmente percebendo que não tinha ideia do que eles eram, ela olhou para ele, mudando o assunto da conversa. Qual é a razão por trás de querer se tornar um ferreiro? Isso é algo que prefiro guardar para mim, desculpe. Valir sorriu amargamente. Bem, tive a sensação de que você diria isso. Misty encolheu os ombros, esperando que Valir desse sua resposta nesse sentido. De qualquer forma, decidir atualizar sua lança no meio da batalha é uma decisão estranha, para dizer o mínimo. Esta não será a última dessas decisões estranhas, isso eu vou te dizer. Valir soltou uma risada calorosa em resposta, apenas para parar ao ouvir passos vindo em sua direção. Virando-se, tanto Valir quanto Misty viram Tristan correndo tão rápido quanto suas pernas podiam levá-lo, trazendo consigo um martelo de forja um tanto tosco e uma faca ligeiramente enferrujada. Isso foi o melhor que consegui, considerando as circunstâncias atuais, disse Tristan enquanto ofegava, com falta de ar. Respirando fundo, ele olhou para Valir. Isso seria suficiente? Em resposta, Valir assentiu com um sorriso. Mais do que o suficiente. Fim do capítulo. Capítulo 54 Maré Monstruosa, a quarta onda. Você vai atualizar a lança agora? Ao ouvir a resposta de Valir, Tristan não pôde deixar de perguntar em resposta, sua linguagem corporal mostrando a imensa excitação que sentia pelo que Valir iria fazer. Em resposta, Valir acenou com a cabeça para sua pergunta. Porém, as palavras que saíram da boca de Valir amorteceram instantaneamente o humor que ele sentia, fazendo com que uma carranca ligeiramente triste aparecesse em seu rosto. Sim, vou. Afinal, ainda temos mais ondas para completar. No entanto, irei para a parte de trás da linha defensiva para fazer a atualização. Afinal, não seria bom para mim bloquear a passagem para aqueles que estão lutando. É possível eu acompanhá-lo e observar você fazer o upgrade. Embora ele tivesse uma expressão taciturna no rosto, a expressão no rosto de Tristan rapidamente mudou para uma de súplica quando ele fez essa pergunta a Valir. Neste ponto, Misty não pôde deixar de olhar estranhamente para Tristan, perguntando-se por que o ferreiro mais renomado da aldeia estava tratando um recém-chegado dessa maneira.
Infelizmente para Tristan, as palavras de Valir mais uma vez destruíram suas esperanças enquanto este balançava a cabeça com um sorriso de desculpas. Por enquanto, seria melhor se eu fizesse essa atualização sozinho. Como esta é a primeira vez que aprimoro uma arma, você pode rir de mim durante o processo. Por que eu iria rir? Ouvindo suas palavras, Tristan decidiu ser assertivo pela última vez. Afinal, todo ferreiro tem que começar de algum lugar. Isso é definitivamente verdade, mas... Uma pitada de hesitação apareceu no rosto de Valir, apenas para soltar um suspiro algum tempo depois, enquanto olhava para Tristan. Posso fazer isso sozinho por enquanto, Tristan. Deixe-me explorar todo o processo sozinho. Eu prometo que você pode assistir na próxima vez que eu fizer algo assim. Ao ouvir essas palavras, as esperanças de Tristan foram completamente destruídas, levando-o a soltar um suspiro também. Depois disso, um sorriso amargo apareceu em seu rosto antes de assentir levemente. Tudo bem, não vou mais impedir você. Deixando escapar um suspiro de alívio, Valir agradeceu a Tristan antes de deixar a vizinhança, indo em direção à parte traseira da linha defensiva. Enquanto fazia isso, Misty não pôde deixar de olhar para o desanimado Tristan, perguntando-se o que ele viu ou percebeu que o fez tratar Valir dessa maneira. Por que você estava agindo assim com Valir? É tão diferente de você, Tristan. Em resposta, Tristan lançou a Misty um sorriso irônico. Como você não é ferreiro, você não entende o quão importantes são os vínculos com armas. Eles são realmente tão especiais. Neste ponto, o interesse de Misty pelo tema não pôde deixar de ser despertado. Assentindo, Tristan explicou. Especial apenas arranha a superfície do que são títulos de armas. Se você me perguntasse o que eu penso sobre laços de armas, eles provavelmente são a diferença entre a vitória e a derrota. Quando os olhos de Misty se arregalaram ligeiramente com essas palavras, Tristan continuou a falar. Nos primeiros níveis, a única coisa que eles fazem é aumentar o poder da arma em uma certa porcentagem, o que não parece muito no longo prazo. No entanto, a razão pela qual os vínculos com armas são considerados importantes é por causa de seus níveis mais altos. Mesmo o degrau mais baixo desses níveis é suficiente para transformar uma arma de merda em uma arma capaz de escrever lendas. Além disso, é incrivelmente raro encontrar um vínculo de arma, especialmente um vínculo de arma de níveis mais altos. Tristan olhou para ela, seu rosto recuperando o vigor anterior. Até agora, só encontrei 3 armas que possuem vínculo de arma. A primeira foi uma arma que encontrei quando ainda era aprendiz, a segunda foi a espada de Demian e a terceira. Bem, essa não é outra, do que a lança de Valir. Tristan terminou sua explicação ali. Um vínculo com uma arma é uma razão forte o suficiente para alguém como Valir enfiar uma lança de madeira. Afinal, existem várias maneiras de aprimorar as capacidades de sua arma para corresponder à sua força futura, penas de fênix, especialmente as de alto nível. Com ela agora tendo um pouco de conhecimento sobre o assunto, uma pergunta logo se formou na mente de Misty, levando-a a perguntar a Tristan sobre isso. Você acha que eu poderia conseguir um vínculo com uma arma também? Em resposta, Tristan soltou uma risada leve. Felizmente para você, você está no lugar certo para que isso aconteça. E isso seria... Misty levantou a sobrancelha com curiosidade, ao que Tristan respondeu estendendo o braço e apontando na direção onde estavam os monstros. O campo de batalha. Ele sorriu levemente. Reticências. Enquanto os dois conversavam sobre laços de armas e como obtê-los, Valir finalmente encontrou um local ideal para fazer sua atualização, deixando escapar um suspiro de alívio interiormente. Chegando ao local, ele olhou um pouco em volta, querendo ver se havia pessoas que pudessem ver o que ele estava fazendo enquanto passava. Felizmente, depois de alguns minutos de vigilância, nenhuma das pessoas que passavam parecia ter notado sua presença, permitindo que sua mente ficasse tranquila enquanto ele deixava cair sua lança de madeira no chão.
Pegando o martelo e a faca de forja que Tristan lhe deu, Valir respirou fundo antes de tentar relembrar todas as experiências que teve no passado em relação ao aprimoramento do equipamento. Naturalmente, a razão pela qual ele não queria que Tristan o visse atualizar a arma não era porque ele queria explorar o processo de aprimoramento por conta própria. Em vez disso, foi porque ele não queria que ele soubesse que era versado em aprimorar equipamentos. Depois de recordar tudo o que precisava saber sobre aprimoramento, Valir concentrou sua atenção na lança à sua frente, apertando levemente a faca antes de usá-la para esculpir gradualmente a superfície da lança. Aprimoramento de equipamento básico. Ding. ___. Aprimoramento de equipamento básico, nível 1/10. Raridade, comum. Uma habilidade básica que qualquer ferreiro deve conhecer. Esta habilidade permite ao usuário aumentar o nível recomendado de equipamento de sua escolha em um após um determinado intervalo. Observe que o usuário não pode aprimorar seu equipamento a um nível superior ao seu. ___. Como se estivesse entrando em transe, os olhos de Valir percorreram a superfície da lança, encontrando quaisquer pequenas imperfeições que ela tivesse antes de cortá-la com a faca que segurava. Depois, em outras ocasiões, ele colocava a faca no chão antes de pegar o martelo de forjamento, martelando as imperfeições que não podiam ser esculpidas com a faca. Gradualmente, a velocidade com que ele passou por esse processo aumentou, eventualmente chegando a um ponto em que sua memória muscular assumiu o controle quando ele deu uma rápida olhada no que estava acontecendo no campo de batalha. Parece que as seções leste e oeste estão se aproximando da seção central novamente. Eles estão finalmente se preparando para a quarta onda. Se for esse o caso, eu deveria me apressar. Com isso em mente, a velocidade com que ele encontrou e corrigiu imperfeições em sua lança aumentou drasticamente. Rumble. Coincidentemente, no momento em que ele colocou o martelo de forja e a faca enquanto admirava sua lança recém-aprimorada, um forte estrondo pôde ser sentido em toda a área, fazendo com que um leve sorriso aparecesse no rosto de Valir enquanto ele se levantava e afichava o lança nas costas. Embolsando o martelo e a faca de forja, ele logo exerceu toda a sua força com os pés, avançando pela linha defensiva enquanto se dirigia rapidamente para onde a seção leste estava agora localizada. Mal posso esperar para testar esta lança no campo de batalha. Eu me pergunto quanto dano estarei causando até então. Fim do capítulo. Capítulo 55 Maré de Monstros, lutando mais uma vez. Depois de correr por algum tempo, Valir finalmente chegou onde a seção leste estava agora localizada, ofegando por um pouco de ar quando reconheceu algumas pessoas familiares que apareceram em seu campo de visão. Enquanto ele recuperava o fôlego, Misty se aproximou dele, fazendo com que Valir olhasse para ela antes de lhe dar um rápido sinal de positivo. Assentindo em resposta, ela então disse a Valir para segui-la, apenas para os dois pararem perto do limite da linha defensiva da seção leste. Deixando escapar um leve suspiro, Misty olhou para Valir com uma expressão de alívio estampada em seu rosto. Para ser sincero, pensei que você não conseguiria chegar a tempo antes da quarta onda. Em resposta, Valir olhou para o campo de batalha à frente deles, percebendo rapidamente que apenas algumas dúzias de monstros restavam para serem mortos antes que a quarta onda começasse. Com isso em mente, ele não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio por ter terminado sua atualização a tempo. Bem, eu pensei que não chegaria a tempo também. Ao ouvir isso, um leve sorriso apareceu no rosto de Misty por um momento, apenas para desaparecer enquanto ela olhava solenemente para o campo de batalha. Eu sei que isso pode parecer irritante para os ouvidos, mas seremos nós que faremos o movimento para a quarta onda. Só nós dois de novo? Valir ergueu a sobrancelha. Misty sacudiu a cabeça em resposta. Embora nós dois nos movamos novamente, seremos acompanhados por todos os outros que estão no rank 1. Virando-se para ver quem os acompanharia, Misty não pôde deixar de coçar a cabeça antes de soltar um suspiro. Então, novamente, o número de pessoas na aldeia que tem uma classe de rank 1 está apenas na casa dos 2 dígitos, cerca de 30 ou mais.
Acrescente o fato de que todos eles têm que trabalhar em grupos de 3 contra a próxima onda, provavelmente faremos a maior diferença novamente. É uma pena que nossas forças estejam sendo reduzidas, mas temos que nos contentar com o que temos. Depois que Misty terminou de dizer essas palavras, o silêncio cobriu o ambiente, o que deixou Valir desconfortável por algum motivo. Recuperando a lança nas costas, ele decidiu dar uma olhada e ver como todos estavam, ao mesmo tempo em que estava atento ao progresso no campo de batalha. Em um instante, percebeu rapidamente que quase todos atrás da linha defensiva tinham expressões sombrias em seus rostos. Quer fossem aqueles que estavam na fila para lutar contra os monstros contra a quarta onda, ou aqueles que tinham acabado de retornar da luta contra os monstros da terceira onda, todos pareciam desanimados, como se tivessem aceitado algo antes mesmo de ter a chance acontecer. Qual é o clima sombrio? Curioso, Valir decidiu perguntar a Misty ao seu lado. Surpreendentemente, em resposta à pergunta, Misty lhe deu um sorriso amargo. Certo, quase esqueci que esta é a primeira vez que você está ajudando a vila contra uma maré de monstros. Bem, para responder à sua pergunta, a quarta onda é quando as forças da aldeia estão finalmente espalhadas de forma tão escassa que os monstros inevitavelmente passam pelo campo de batalha e finalmente causam danos consideráveis à aldeia. Ela soltou um leve suspiro. Então, novamente, não temos realmente nada para impedir que isso aconteça. Aqueles que têm força para lidar com a quarta onda estão no campo de batalha, enquanto aqueles que ficam atrás da linha defensiva são todos mais fracos do que os monstros que invadem. Poderíamos fazer com que aqueles que estão na linha defensiva dessem tudo de si para garantir que a aldeia não fosse atingida, mas isso significaria apenas acumular sacrifícios que poderiam ter sido evitados em primeiro lugar. Misty olhou para Valir. Afinal, é mais fácil substituir partes quebradas da aldeia do que encontrar mais pessoas para defendê-la. No entanto, isso não significa que aceitamos o fato de que estamos indefesos contra a quarta onda e as ondas seguintes. Nem um pouco. Ao dizer essas palavras, uma leve intenção de matar emanou dela, desembainhando lentamente sua lâmina. Ainda vamos dar tudo de nós para matar todos os monstros que pudermos. Pelo bem da aldeia. Depois de ouvir as palavras de Misty, Valir não pôde evitar segurar firmemente sua lança de madeira, sua mente se perguntando se sua presença nesta aldeia estava ajudando a reduzir os danos que a aldeia recebeu da maré de monstros. Afinal, ele era apenas uma pessoa. Havia um limite para o que ele poderia fazer com seu atual nível de força, algo de que se orgulhava, mas sabia que isso não mudaria tanto o desempenho da vila no final da maré. Assim que as dúvidas em sua mente se intensificaram em relação à sua participação na defesa contra a maré, Valir olhou para as pessoas atrás dele, percebendo que algumas delas estavam olhando para ele. Apenas com o olhar deles, ele rapidamente sentiu que essas pessoas haviam depositado toda a confiança de que ele faria o possível para defender a vila dos monstros da quarta onda, tanto quanto possível. Claro, ele não foi o único destinatário desse tipo de olhar. Misty, Tristan, Damian, todos que tinham uma classe de Renkion sentiram esses olhares nas costas, sentindo como se múltiplas mãos intangíveis estivessem empurrando suas costas, levando-os a seguir em frente. Percebendo isso, Valir olhou para sua lança de madeira aprimorada antes de voltar seu olhar para o campo de batalha. Concentrando sua atenção na próxima onda de monstros contra os quais ele e os outros estariam lutando, ele respirou fundo antes de soltar um leve suspiro, uma intenção de matar emanando gradualmente ao seu redor. Reticências. Homens. Como a quarta onda se aproxima de nós, é hora de fazermos os preparativos adequados. Como o número de monstros no campo de batalha era agora inferior a 10, Misty, assim como os líderes das outras duas seções, decidiram se preparar para a próxima onda, sabendo que o objetivo da próxima luta era reduzir o máximo de dano que a vila sofreu, que possível. Todos aqueles próximos e no limite do rank 0, vocês estarão nos tornando a primeira linha de defesa desta seção. Agrupe-se em 4 e ataque qualquer monstro que passar pela linha defensiva. No entanto, não seja tolo em sacrificar sua vida por apenas um monstro.
Se você sentir que não é páreo para ele, deixe-o bater contra as muralhas da vila antes de atacá-lo pelas costas. A voz de Misty era severa, incitando a todos que a ouvissem a escutar seus comandos. Aqueles que não estão incluídos na primeira linha de defesa, elogio sua bravura por ainda estarem aqui. Vocês formarão a segunda linha de defesa, que possível. Fui claro? Sim, senhora. Múltiplas vozes responderam à sua pergunta em uníssono. A atmosfera sombria o cercava há pouco tempo, agora desaparecida. Em vez disso, o que o substituiu foi um sentimento de imensa determinação, uma determinação de garantir que a sua aldeia não sucumbiria à tirania da maré de monstros. Assentindo com satisfação, Misty então focou seu olhar naqueles que acompanhariam ela e Valir no campo de batalha. Quanto a vocês, vocês se agruparão em 3 contra os monstros. Assim como eu disse antes, não sejam tolos em sacrificar sua vida por apenas um monstro, contra isso, apenas recue. Estou limpo, sim, senhora. Ao contrário de antes, apenas algumas vozes responderam em uníssono à pergunta de Misty. No entanto, o sentimento inflexível de antes ainda estava lá. Assim que terminou de falar, Misty lançou um olhar para Valir, que acenou de volta para ela em resposta. Vendo isso, ela respirou fundo antes de olhar para os outros, acenado para eles antes de começar a se dirigir ao campo de batalha. Naturalmente, os outros seguiram o exemplo, acompanhando-a enquanto todos olhavam para os monstros que enfrentavam, sabendo que tinham que dar tudo de si. Avançar. Fim do capítulo. Capítulo 56 Maré de Monstro, acumulando dano. Rugido. Quando algumas dezenas de pessoas emergiram das 3 seções que defendiam a aldeia, um rugido alto ressoou do outro lado do campo de batalha, um estrondo fraco acompanhando-o. Em segundos, um grande número de monstros avançou na direção da vila, todos eles emanando auras muito maiores do que as da terceira onda. Escusado será dizer que o objetivo deles era o mesmo, querendo nada mais do que destruir a aldeia e reduzi-la a escombros finos. Vendo que os monstros finalmente fizeram um movimento, as pessoas que entraram no campo de batalha rapidamente seguiram seus próprios caminhos, com uma grande parte deles avançando em um grupo de 3. Claro, como alguém capaz de causar uma grande quantidade de dano, Valir foi um daqueles que saiu por conta própria, enfrentando rapidamente um monstro no campo de batalha logo depois. Bang! 30. Empurrando sua lança para frente, ele instantaneamente parou o impulso do monstro que ele havia escolhido como alvo. Naturalmente, isso enfureceu o monstro, avançando para atacar Valir em resposta. No entanto, antes mesmo que seu ataque pudesse acertar, Valir se esquivou e utilizou todo o seu agi para se mover para o abdômen do monstro, cortando com uma lança em um padrão cruzado logo depois. 26. 23. Com sua atenção atraída pela dor vinda de seu abdômen do nada, o monstro se virou rapidamente, apenas para ficar parado logo depois, ao sentir algo cutucar pelo pescoço. Puxe. 78. Assim que o monstro estava prestes a virar a cabeça para ver o que lhe havia dado o golpe final, toda a luz em seus olhos diminuiu rapidamente enquanto seu corpo logo mancava até o chão sem fazer muito som. Ding! Com uma disparidade de 3 níveis entre o usuário e o oponente, a quantidade de experiência obtida será aumentada em 60%. Você matou um monstro da maré de nível 13. Você ganhou 523 XP. Então a quarta onda é composta de monstros no nível 13, em. Valir murmurou para si mesmo, fechando a tela de notificação à sua frente antes de encontrar outro alvo para lutar. Embora, ao contrário do primeiro monstro que ele matou, que parecia lento para acompanhar suas ações, o monstro contra o qual ele lutava atualmente parecia ter maior agilidade, permitindo-lhe desviar dos ataques de Valir, embora por pouco. É claro que, ao perceber isso, Valir sabia que não havia sentido em continuar a luta, parando antes de desferir um golpe rápido no crânio do monstro. Perfuração forte. Bang! 263. Antes que o monstro pudesse reagir ao seu ataque repentino, sua cabeça se abriu e explodiu em pedaços de carne e sangue. Não muito tempo depois, seu corpo sem cabeça caiu no chão com um baque surdo,
provocando uma pitada de medo nos monstros que cercavam os dois antes, quando eles testemunharam essa visão. Ding! Com uma disparidade de 4 níveis entre o usuário e o oponente, a quantidade de experiência obtida será aumentada em 80%. Você matou um monstro de maré de nível 14. Você ganhou 780 XP. Chegue ao nível 13 e ao nível 14. Valir revisou sua hipótese anterior, seu corpo continuando a se mover enquanto lutava contra monstros que entravam em seu campo de visão. Reticências. Enquanto aqueles no campo de batalha continuavam a lutar contra os monstros da quarta onda, alguns monstros eventualmente passaram por eles, correndo loucamente em direção à vila em uma tentativa de destruí-la. Vendo isso, aqueles que estavam na linha defensiva prepararam suas armas e se encontraram com os monstros rebeldes a qualquer momento, certificando-se de priorizar sua segurança antes de atacar. No início, os que estavam na linha defensiva não tiveram problemas para se defender dos monstros que haviam escapado pelas fendas, com grande parte deles já com HP reduzido quando chegaram pela linha defensiva. Infelizmente, com o passar do tempo, mais e mais monstros passaram pelo campo de batalha, gradualmente sobrecarregando a linha defensiva enquanto lutavam contra monstros com HP total. Eventualmente, um dos monstros passou pelas linhas defensivas que foram montadas e bateu contra as muralhas da vila, finalmente causando danos à vila. É claro que, assim como a linha defensiva estava ficando sobrecarregada, mais e mais monstros passaram pela linha defensiva e se chocaram contra as muralhas da vila, com seus esforços coletivos eventualmente destruindo uma parte das muralhas da vila. Naturalmente, os monstros no campo de batalha rapidamente perceberam isso, incutindo-lhes grande vigor enquanto lutavam contra aqueles no campo de batalha com maior velocidade e poder pelas costas. Isso, por sua vez, permitiu que mais monstros passassem pelo campo de batalha à medida que se juntavam a seus camaradas para destruir mais partes da vila. Ei, Damian, não vamos agir ainda? Enquanto isso acontecia, um homem na seção central olhou para o homem ao lado dele, apenas para pular sobre um monstro que atacava antes de acertar uma saraivada de socos em sua cabeça, matando-o efetivamente. Espere um pouco mais, Tristan. Ainda não chegamos ao ponto sem volta. Em resposta, este último olhou para o primeiro antes de passar um pouco pela linha defensiva. Logo depois, o homem desembainhou a espada antes de correr ao lado de um monstro furioso, enviando uma série de golpes em seu abdômen. Uau! No exato instante em que o monstro deu outro passo, uma grande quantidade de sangue jorrou do lado de seu abdômen, fazendo-o cair de lado no chão enquanto sua consciência finalmente desaparecia. Ao ouvir as palavras de Damian, Tristan não pôde evitar soltar um suspiro antes de balançar a cabeça. Olhando para trás para ver como estava a linha defensiva, ele então foi até onde Damian estava. Você realmente só vai fazer um movimento quando a situação parecer terrível. Nossa linha defensiva já está perdendo, Damian. Aspas. Claro que não. Damian balançou a cabeça em resposta. Porém, não muito depois, ele lançou um leve sorriso para Tristan. Mas, em relação ao problema com a linha defensiva, não somos nós que vamos cuidar disso. Aplaudir, aplaudir. Batendo palmas 2 vezes, Damian voltou sua atenção para a linha defensiva, levando Tristan a dar uma olhada também, perguntando-se o que o primeiro estava planejando. Felizmente para Tristan, não demorou muito para ele descobrir, percebendo que um grande número de monstros que anteriormente haviam se chocado contra as muralhas da vila já haviam caído no chão com um baque surdo. Uau! Em poucos minutos, o fardo sobre aqueles que ocupavam a linha defensiva diminuiu rapidamente, permitindo-lhes alocar mais atenção aos monstros rebeldes que apareciam diante deles. Nesse ponto, Tristan estava muito curioso para saber o que acabara de acontecer, olhando para Damian para ver se este lhe contaria. Em resposta ao olhar que estava recebendo, Damian só conseguiu encolher os ombros. Acabei de ter alguns detentores de classe Rank 1 esperando perto da linha defensiva, só isso. De qualquer forma, embora a linha defensiva não esteja tendo muitos problemas, devemos ajudar aqueles que lutam contra a quarta onda. Dizendo isso, Damian lançou um sorriso para Tristan.
Você me perguntou se eu só faria alguma coisa se a situação parecesse terrível, certo? Bem, dando uma olhada no grande número de monstros que passaram pelo campo de batalha, indo em direção à vila, uma forte intenção de matar emanou de Damian enquanto ele lambia os lábios. Considere a situação atual bastante terrível. Uau! Sem hesitação, Damian correu loucamente em direção a um dos monstros renegados, acertando uma série de golpes no corpo do monstro antes de passar para o próximo. Vendo isso, Tristan não pôde deixar de balançar a cabeça, agindo com calma como sempre na minha frente. Então, novamente, Tristan sorriu, ficando cara a cara com um monstro rebelde antes de desferir um soco que fez o monstro voar. Não é como se eu também não gostasse. Fim do capítulo. Capítulo 57 Maré de monstros, dançarino de espada e viciado em batalha. Perfuração forte. Bang. 158. Mais uma descida, ainda falta muito. Quando Valir ativou sua habilidade, perfurando a garganta de um monstro próximo, ele não pôde deixar de soltar um suspiro enquanto retraía sua lança. Embora ele já tivesse matado seu quinhão de monstros nesta onda, o número de monstros no campo de batalha ainda estava na casa das centenas, mesmo depois de considerar o fato de que uma parte deles havia escapado de seu alcance e corrido em direção às muralhas da vila. Infelizmente, nem mesmo Valir conseguiu evitar que alguns monstros em seu campo de visão passassem por ele. Esses monstros passariam por ele de várias maneiras, embora a maneira mais comum de passar fosse aproveitando o tempo em que Valir estava preocupado em lutar contra outros monstros. Houve também aqueles que o ultrapassaram confiando em seu status de agir insanamente alto, embora isso fosse algo sobre o qual ele não tinha mais controle. De qualquer forma, eu não teria tanta facilidade em lutar contra esses monstros se não tivesse atualizado a lança. Com isso em mente, Valir foi em frente e usou análise em sua lança de madeira, cujos resultados apareceram em sua mente enquanto seu corpo se movia para lutar contra o monstro mais próximo dele. Ding! Lança de madeira, nível 10. Raridade. Vínculo de arma comum, LV. 1. Valir. Ataque. 9 a 15, mais 0%. Uma lança dada aos recém-alistas dos guardas da Vila Astarto, sendo considerada pela maioria das pessoas como uma arma de treinamento até que alguém possa comprar uma arma adequada. No entanto, o material de que é feito e o nível de atenção que lhe é dispensado permitem-lhe acompanhar um pouco as batalhas. Um aprendiz de ferreiro o atualizou para um nível consideravelmente alto, permitindo que ele cause mais danos e resista a mais tensão. Como o usuário continuou a usar a lança, embora já a tivesse superado, traços de uma alma despertaram dentro da lança, permitindo que ela crescesse um pouco para atender às necessidades do usuário. Observações: eu sei o que você está tentando fazer, mas você ainda é estúpido. Embora o aumento no dano após atualizar a lança de madeira para o nível 10 não parecesse tão substancial, Valir sabia que os verdadeiros efeitos da atualização da lança só apareciam sempre que ele usasse uma habilidade ativa, como perfuração forte. Ao contrário dos ataques básicos, em que um valor aleatório dentro do alcance da estatística de ataque da arma foi obtido, qualquer habilidade ativa utilizou o valor máximo de ataque da arma em termos de cálculo de dano. É claro que, por causa desse fato, muitas pessoas na vida passada de Valir costumavam coletar armas que tinham alcances abismais para suas estatísticas de ataque. Seu objetivo era usá-las para seu valor máximo de ataque ao ativar habilidades. Na verdade, um novo estilo de jogo nasceu por causa disso, com as pessoas que utilizaram um novo estilo de jogo sendo conhecidas como magos de habilidade, conhecidos por sua produção de dano insano quando se tratava de habilidades ativas. Sua única ressalva eram seus ataques básicos, que variavam muito dependendo de quão abismal era o dano causado por sua arma. Reticências. Enquanto continuava a lutar contra os monstros, com a maioria deles caindo apenas de Strong Pairs, Valir não pôde deixar de redirecionar sua atenção para os monstros que haviam passado pelas outras pessoas no campo de batalha.
Embora todos eles já estivessem tentando ao máximo garantir que nenhum dos monstros passasse por eles, ele ainda não pôde deixar de se sentir desapontado. Se eu fosse rápido o suficiente para alcançar aqueles que passaram, isso seria ótimo. Uau! Como se seus pensamentos íntimos estivessem sendo respondidos por um ser superior, algumas pessoas estavam atravessando rapidamente a área que separava a linha defensiva do campo de batalha, matando todos os monstros pelos quais passavam com alguns golpes. Naturalmente, os olhos de Valir não puderam deixar de se arregalar com essa visão, imaginando quem eram essas pessoas fortes. Claro, ele também se perguntou por que eles só fizeram um movimento agora, pensando que uma grande parte dos monstros que haviam passado poderiam ter sido impedidos de danificar as muralhas da vila de antemão. Porém, uma vez que os dois se aproximaram do campo de batalha, Valir finalmente percebeu quem eram os dois, sentindo um pouco mais de esperança de que eles teriam uma chance de se defender com sucesso contra a quarta onda. Tristan e Damian, eles finalmente estão agindo. Análise. Com a facilidade de seus movimentos para matar monstros, bem como o fato de que os dois estavam se movendo rapidamente pelo campo de batalha, Valir não conseguiu evitar identificar suas estatísticas, apenas para ficar horrorizado um momento depois. Ding. Damian Waters, nível 25. Classe: Dançarino da Espada, Rank 1, Incomum. Subclasse: Líder da Guarda, Incomum. HP, 900 avos. MP, 348 avos. Estatísticas: 75 VIT, 91 STR, 82 AGI, 92 DES, 29 INT, 29 SAB, 47 PER, 25 LUC. Observações: por que se preocupar em pensar que você pode lutar contra este? Sendo trazido de volta à realidade pelo rugido dos monstros perto dele, Valir focou sua atenção nos monstros à sua frente antes de confiar em sua memória muscular para combatê-los. Afinal, o que ele acabara de ver o chocou profundamente. Eu sei que já vi muitas estatísticas altas no passado, mas 3 estatísticas próximas de 100 no Rank 1. Valir exclamou interiormente em choque, sabendo muito bem o quão difícil seria conseguir tal feito se não se confiasse em algo como os elixires de reforço. Além disso, tanto sua classe quanto sua subclasse são de grau incomum. Subclasses eram algo que só poderia ser obtido depois de ascender a uma classe de Rank 1. Além do fato de que as subclasses permitiam obter acesso a mais habilidades do que sua classe poderia lhes dar, as subclasses também davam um certo número de atributos cada vez que alguém aumentava seu nível, cuja quantidade dependia da raridade da classe que possuíam, bem como a raridade da subclasse que possuíam. Para uma subclasse de grau incomum, alguém ganharia 30% dos atributos que obteria por nível de sua classe, embora fossem distribuídos de forma diferente. Para efeito de comparação, uma subclasse de grau comum daria apenas 20% dos atributos por nível, enquanto uma subclasse de grau mítico dobraria efetivamente os atributos ganhos por um jogador por nível. Quanto a Tristan, com isso em mente, ele redirecionou sua atenção para a tela que correspondia a Tristan, suas pupilas encolhendo após descobrir sua subclasse. Ele realmente tem essa subclasse. Ding. Tristan Melfon, nível 26. Classe: Ferreiro Experiente, Rank 2. Subclasse: Battle Junk, Raro. HP: 1230 avos. MP: 810 avos. Estatísticas: 82 VIT, 74 STR, 68 AGI, 110 DX, 54 INT, 26 UIS, 29 PER, 26 LUC. Observações: sempre quis conhecer o ceifador. Então é por isso que ele descreveu sua subclasse daquela maneira. Agora faz sentido. Soltando um leve suspiro, Valir fechou todas as telas em sua mente enquanto concentrava sua atenção nos monstros diante dele. Como uma subclasse rara, Tristan foi capaz de obter 50% dos atributos que ganharia de sua classe por nível,
o que Valir tinha certeza de que era a razão pela qual sua estatística DX ultrapassou a marca de 100 pontos. Porém, o que o interessou ainda mais foi a própria subclasse. Afinal, se sua mente o servisse corretamente, a subclasse Battle Junk também tinha outro nome em sua vida passada. O Berserker. Fim do capítulo. Capítulo 58 Maré Monstruosa, Mãe Maré. Então, novamente, obter a subclasse Battle Junk apenas dá à pessoa a ideologia do Berserker na maior parte, não as habilidades em si. Valir relembrou um momento de sua vida passada em que todos estavam tentando obter a subclasse Battle Junk devido ao fato de permitir a adoção de um estilo de luta mais livre. Em suas mentes, não serem limitados pelas armas que empunhavam era uma grande vantagem, apenas para perceberem mais tarde que isso prejudicaria seu progresso na busca por um estilo de luta adequado. Claro, também existia a classe Berserker, que era considerada uma classe rara pelo jogo, uma classe que se apoiava fortemente em um estilo de jogo que permitia causar mais dano quanto mais tempo lutasse. Pode-se dizer que a classe Berserker e a subclasse Battle Junk eram uma combinação perfeita, com a subclasse permitindo que a classe mostrasse um poder muito maior do que o normal, permitindo que a classe transcendesse seu grau original. Na verdade, Valir lembrava que houve um jogador que tinha tanto a classe Berserker quanto a subclasse Battle Junk em sua vida passada. Uma vez que o jogador ascendeu para a próxima classificação de classe, ele evoluiu sua classe para a classe True Berserker, uma classe que não estava apenas um grau acima de sua classe original, mas 2, sendo classificada como uma classe lendária. Eu me pergunto se esse jogador fará a mesma coisa desta vez, considerando que fui trazido de volta antes mesmo de a versão beta começar. Colocando esse pensamento em sua cabeça, Valir continuou a lutar contra os monstros, contando com a letalidade de Strong Pairs, para reduzir o fardo sobre si mesmo, bem como a linha defensiva muito atrás dele. Reticências. Estamos perto de terminar a quarta onda. Valir não pôde deixar de murmurar para si mesmo, sua respiração irregular enquanto ele enviava sua lança em direção à garganta de um monstro, matando-o efetivamente com um golpe. Vendo que o número de monstros em sua área havia diminuído bastante, ele decidiu descansar um pouco, sentando-se no chão que ainda não estava contaminado com sangue. Respirando fundo, ele olhou para o céu, só percebendo então que eles já estavam lutando sem parar há muitas horas, pois o sol já havia passado do seu zênite. Acompanhando essa percepção, o estômago de Valir roncou levemente, o que provocou um suspiro que escapou de sua boca enquanto ele o esfregava um pouco. Levantando-se depois de sentir que havia descansado o suficiente, ele agarrou sua lança antes de correr um pouco para encontrar o alvo ideal. No entanto, quando ele estava prestes a atacar um certo monstro, um certo ser o derrotou, fazendo o monstro voar de lado enquanto derrubava vários monstros como garantia. O que, dando uma olhada para ver quem era a pessoa que roubou seu alvo, os olhos de Valir não puderam deixar de se arregalar de leve surpresa, pois ele nunca esperava que essa pessoa aparecesse diante dele. Tristão, ei! Em resposta, Tristan acenou para ele e sorriu atrevidamente. Achei que você estava tendo dificuldades com os monstros da área, então decidi ajudar um pouco. De qualquer forma, como você está? Ao dizer isso, Tristan atacou alguns monstros, fazendo-os voar com um único golpe cada. Por causa disso, o fardo sobre Valir e os outros nas proximidades diminuiu significativamente. Bem, estou me virando, eu acho. Valir encolheu os ombros com a pergunta. Então, novamente, não é como se eu pudesse virar as costas e voltar para a aldeia. Você poderia, mas as pessoas da aldeia definitivamente não vão gostar. Tristan brincou, provocando um sorriso irônico no rosto de Valir. De qualquer forma, se você está se perguntando onde Demia está, ele está em outra parte do campo de batalha, atualmente ajudando os outros a superar esta onda o mais rápido possível. É realmente necessário? Valir perguntou, olhando muito além do campo de batalha para ver que não havia nenhuma onda de monstros esperando por eles. Mas não parece haver uma quinta onda. Por enquanto, esse pode ser o caso. Tristan assentiu em resposta.
Mas logo depois, sua expressão tornou-se solene. No entanto, se não terminarmos esta onda com rapidez suficiente, poderemos ter que lutar contra mais algumas ondas em vez de ter a próxima como a onda final. Só para você saber, estamos mal equipados para lutar contra o antigo. A onda final? Esta já não é a onda final. Inclinando a cabeça confuso, Valir olhou para Tristan. Em resposta, Tristan balançou a cabeça antes de apontar para muito além do campo de batalha. Eu queria que fosse. Olhando na direção para onde Tristan estava apontando, Valir viu apenas uma silhueta grande, porém fraca, a princípio. Porém, à medida que ele continuava a utilizar cada vez mais sua percepção, ele finalmente viu a silhueta em sua totalidade, sua boca ficando boquiaberta enquanto ele não conseguia deixar de olhar para Tristan. Estamos lutando contra algo assim? Nós somos. Tristan assentiu lentamente enquanto suspirava levemente. Ao ouvir sua resposta, Valir redirecionou sua atenção mais uma vez para a entidade do outro lado do campo de batalha enquanto Tristan tomava a iniciativa de lutar contra os monstros que o cercavam. Pelo que pôde ver, a entidade parecia semelhante a uma aranha, mas era centenas de vezes maior em todos os aspectos. Se ele arriscasse um palpite, estimaria que a entidade tinha cerca de 40 a 50 metros de altura. Não só isso, mas vários orifícios podiam ser vistos na parte inferior, dando a Valir a sensação de que eles tinham um propósito específico e por que estavam no corpo da entidade. Depois de olhar um pouco, ele decidiu usar a análise de longe, imaginando se a habilidade registraria seu uso. Felizmente, a habilidade foi ativada, dando-lhe informações em sua mente sobre a entidade que viu de longe. Mas é claro que a informação que ele recebeu não era de forma alguma boa. Ding, Lesser Demoder, Rare Elite, nível 25. HP, 2500 avos. Observações, nem pense nisso. Lendo as informações, Valir não pôde deixar de inalar bruscamente uma grande quantidade de ar. Além do fato de estar 15 níveis acima do seu, foi classificado como elite rara pelo sistema. Ao contrário das elites e das elites incomuns, que poderiam ser encontradas em áreas de nivelamento se alguém olhasse com atenção, as elites raras eram existências que só seriam comumente encontradas em lugares onde os monstros estavam em seu estado mais feroz. Masmorras. Finalmente sentindo a seriedade e a importância de como eles precisavam superar a onda atual o mais rápido possível, Valir seguiu em frente e atacou um monstro, utilizando descaradamente, perfuração forte, para aumentar a velocidade com que ele o matava. Agora é disso que estou falando. Finalmente sendo capaz de ver a visão de perto, Tristan não pôde deixar de levantar o polegar para Valir enquanto ele ria, acertando um chute feroz no rosto de um monstro logo depois. SCREEE. Assim que os dois estavam prestes a enfrentar outro monstro, um grito alto permeou todo o campo de batalha, parando tudo abruptamente enquanto todos olhavam para a entidade de longe, percebendo que ela estava gradualmente se aproximando de onde estavam. Bem, merda. Tristan praguejou de repente. A mãe da maré está chateada. Fim do capítulo. Capítulo 59 Maré monstruosa, para viver mais um dia. Parece que teremos que nos separar mais uma vez, Valir. Quando Tristan disse essas palavras, uma expressão solene pôde ser vista em seu rosto enquanto seu corpo começava a irradiar uma leve luz vermelha. Logo depois, seus olhos ganharam um leve tom carmesim, fazendo-o parecer como se fosse enlouquecer a qualquer momento. Mania de batalha. Uau! No exato momento em que ele pronunciou o nome da habilidade, a luz vermelha que o rodeava intensificou-se instantaneamente, transformando-se em uma chama ondulante que dava a sensação de que poderia queimar qualquer um que a tocasse. Tenho certeza que Damian dirá algo mais tarde, mas deixe-me dar uma vantagem. Estalando os nós dos dedos, Tristan olhou para os monstros que ele iria atacar, lambendo os lábios antes de soltar um leve sorriso maníaco enquanto lançava um rápido olhar para Valir. Lute como se sua vida dependesse disso. Uau! Bang! Bang! Bang!
Utilizando suas estatísticas ao máximo, Tristan aparentemente desapareceu dentro do campo de visão de Valir, aparecendo um segundo depois ao lado da cabeça de um monstro antes de dar um soco nele pouco depois. Enquanto a cabeça decapitada do monstro voava no ar por um tempo, um fio de energia vermelha saiu do corpo sem cabeça, que Tristan surpreendentemente absorveu quando a aura que emanava dele experimentou um ligeiro aumento. Gargalhando levemente, ele continuou a atacar qualquer monstro que escolhesse atingir. O poder que ele exalava gradualmente se tornava mais aterrorizante quanto mais monstros ele matava. Observando a cena se desenrolar de longe, Valir não pôde deixar de soltar um suspiro de admiração enquanto sorria ironicamente logo depois. Agarrando firmemente sua lança, ele então olhou para os monstros ao seu redor, eventualmente escolhendo um enquanto lhe dava uma morte rápida através de forte perfuração. Bem, posso ver por que Tristan escolheu Battle Junk como sua subclasse. Mas com ele ativando Battle Mania, parece que vamos dar mais um empurrão antes da luta final. Percebendo isso, Valir respirou fundo enquanto seus olhos ganhavam um leve arrepio. Desse ponto em diante, ele contribuiria com o máximo que um ser anômalo de nível 10 como ele pudesse nesta onda. Afinal, a luta com a Tidemother ainda estava fora do seu alcance. Reticências. Baque. Enquanto todos ainda estavam envolvidos na batalha contra os monstros nas proximidades, alguns deles amaldiçoando que alguns monstros ao seu alcance haviam escapado, a grande entidade no outro extremo do campo de batalha finalmente começou a se mover, aproximando-se do campo de batalha, onde Valir e os outros estavam. Percebendo isso, Tristan inalou ar bruscamente enquanto seus ataques eram enviados a uma velocidade maior por um instante, matando rapidamente todos os monstros ao seu redor. Então, enquanto ainda estava no processo de reduzir o número de monstros no campo de batalha, ele reuniu a voz mais alta que pôde, direcionando sua mensagem para a outra pessoa que o acompanhava. Ei, Damian, a Mãe da Maré está começando a se mover. Eu sei. Você não precisa me contar. Em resposta às suas palavras, Tristan recebeu um rosnado alto do outro lado do campo de batalha, provocando um leve sorriso em seu rosto enquanto ele continuava a matar mais monstros. Por outro lado, o destinatário das palavras de Tristan não pôde deixar de soltar um longo suspiro antes de balançar a cabeça. No entanto, Damian sabia que Tristan não diria essas palavras do nada, o que o levou a dar uma olhada no horizonte além do campo de batalha, confirmando que a entidade conhecida como Mãe da Maré estava de fato caminhando para onde eles estavam. Assumindo uma posição de batalha, Damian respirou fundo quando sua espada começou a brilhar com uma leve luz azul em sua superfície. Inclinando seu corpo um pouco mais, ele então disparou em direção a um monstro, infligindo um corte longo, porém profundo, em seu abdômen antes de se mover para o monstro adjacente a ele, abaixando-se antes de acertar um golpe brutal em sua garganta. Dança da espada flutuante. Baque. Enquanto ele continuava a se mover pelo campo de batalha, cada golpe deixando um monstro incapaz de lutar mais, sua voz logo ecoou pelos confins da área enquanto ele gritava: "Homens, prestem atenção às minhas palavras. Aumente sua velocidade de matança. Vá com tudo. Este próximo movimento determinará se nossa aldeia viverá para ver outro dia ou se desmoronará sob a ira da Mãe da Maré." Ao ouvir a palavra Tidemother entrar em seus ouvidos, quase todos no campo de batalha estremeceram um pouco. Embora, em troca, a velocidade com que lutaram contra seus inimigos tenha experimentado um aumento acentuado, suas mentes pensaram que precisavam seguir as palavras de Damian, para não quererem testemunhar a ira da Mãe da Maré em primeira mão. E assim, com Tristan empregando Battle Mania, Damian empregando Flowing Sword Dance, e a maioria das pessoas no campo de batalha estimuladas pelas palavras de Damian, o número de monstros no campo de batalha reduziu rapidamente em questão de minutos. Naquele momento, a maioria deles não se importava se seus corpos pareciam estar prestes a quebrar. Em suas mentes, não havia outro objetivo senão matar os monstros que formavam a onda o mais rápido possível.
Felizmente para aqueles que lutavam no campo de batalha, a velocidade com que a Tydemóder se movia em direção ao local onde estavam era insignificante. Embora fosse capaz de percorrer uma grande distância devido ao seu corpo maciço, a distância que separava os dois anulava essa vantagem. É claro que aqueles no campo de batalha tiraram vantagem disso, tornando todos os monstros incapazes de continuar lutando, assim como a Mãe das Marés estava a apenas um quarto do caminho até onde eles estavam. Enquanto todos no campo de batalha soltavam gritos de alegria, bem como suspiros de alívio depois de finalmente conseguirem passar pela quarta onda, Damian ordenou que todos se reunissem onde ele estava. Quando alguns minutos se passaram, todos os que foram encarregados de lutar na linha de frente apareceram diante dele, com aparências em vários níveis de desalento. Olhando para aqueles que sacrificaram seu tempo e energia para ajudar a aldeia na defesa contra a maré de monstros até agora, Damian agradeceu a cada um deles, fazendo com que sorrisos aparecessem nos rostos dos outros, não importando o quão cansados eles se sentissem ou quão cansados eles estivessem. Eles estavam maltratados. Como superamos esta onda com rapidez suficiente, o único inimigo restante que teremos que enfrentar até que consigamos superar a maré monstruosa é a Mãe Maré vindo em nossa direção. Ouvindo as palavras de Damian, quase todos olharam muito além do campo de batalha, notando a enorme entidade semelhante a uma aranha gradualmente caminhando para onde estavam a cada passo que passavam. Porém, sabendo que Damian ainda tinha mais a dizer, eles redirecionaram sua atenção de volta para ele. No entanto, o que eles não esperavam eram as próximas palavras que saíram de sua boca. Como todos vocês trabalharam duro até agora, embora possa ser difícil para nós, entenderíamos se vocês escolhessem retornar à aldeia e ajudar aqueles que estão nas linhas defensivas. Claro, se você decidir permanecer aqui e nos ajudar a lutar contra a Mãe das Marés, nós agradeceríamos muito. Você terá alguns minutos para fazer sua escolha antes que Tristan e eu enfrentemos a Mãe Maré. Dizendo essas palavras, todo o ambiente ficou em silêncio por um tempo. Todos naquela área se entreolharam por um tempo em silêncio, os olhares que trocaram não tinham certeza se iriam sair ou ficar. Embora, com o passar do tempo, os olhares de todos eventualmente se inclinassem para uma determinada decisão. Uma decisão que fez Damian dar aos outros um raro sorriso. Vejo que você tomou uma decisão, disse ele com um aceno de cabeça, percebendo que nem mesmo um deles havia tomado a decisão de partir. Até mesmo Valir, que não ficaria surpreso se este decidisse ir embora, ainda estava lá, seu olhar cheio de determinação assim como os outros. Virando-se para olhar para Tydemóder com uma expressão solene, Damian então se virou para encarar os outros. Uma intenção de matar a Mãe Maré fermentando dentro dele. Esta será a nossa luta final. Não sei se todos nós conseguiremos sair ilesos, mas farei o meu melhor para garantir que todos possam retornar à aldeia sãos e salvos. Por enquanto, me empreste sua força. Vamos lutar para viver mais um dia. Ele exclamou. Para viver mais um dia. Todos exclamaram em uníssono. Fim do capítulo. Capítulo 60 Maré Monstruosa, a luta final. Enquanto Damian permitia que todos descansassem enquanto isso, todos olhavam para a Mãe da Maré vindo em sua direção, sentindo uma pitada de receio com a ideia de que iriam lutar contra algo assim. No entanto, como eles decidiram ficar com Damian e os outros na luta contra a Mãe das Marés, eles cuidariam disso até o amargo fim. Finalmente conseguindo recuperar o fôlego, Valir não pôde deixar de se deitar no chão, olhando um pouco para o céu enquanto organizava seus pensamentos. Embora seu corpo já tivesse passado do ponto de ser drenado de energia, por algum motivo, ele sentiu que ainda poderia acessar uma fonte de energia no fundo de seu corpo para continuar lutando. Então, novamente, já que me esforcei muito além dos meus limites, tenho certeza de que a missão irá retribuir isso. Pensando nisso, ele abriu uma tela à sua frente, contendo informações sobre a missão de emergência relacionada à maré de monstros. Olhando para o número de mortes que ele acumulou até agora, um leve sorriso não pôde deixar de aparecer em seu rosto, ponderando sobre como ele iria gastar suas recompensas quando tudo estivesse feito. Ding!
Número de mortes, 272.000 avos. Assim que ele fechou a tela à sua frente e fechou os olhos, querendo relaxar um pouco a mente antes da luta final contra a Tidemother, algo bloqueou a luz do sol em seu rosto de repente. Abrindo os olhos, ele foi saudado pela visão de Damian olhando para ele, o que o levou a se levantar. O que foi, Damian? Não muito. Vendo Valir se levantar, Damian lhe disse que ele poderia permanecer sentado se quisesse. Eu só queria agradecer a você por ajudar a vila na defesa contra a maré de monstros, mesmo que você realmente não precisasse. Quando tudo isso acabar, a vila fará questão de recompensá-lo adequadamente. Bem, não é como se eu não estivesse ganhando nada com isso. Valir riu em resposta. As recompensas que acumulei na missão de emergência até agora são suficientes para comprar muitas coisas na loja de contribuições. Talvez eu possa até me equipar com equipamentos melhores com os pontos que conseguirei. De qualquer forma, você ainda merece ser recompensado. Damian encolheu os ombros. Entre os guardas da aldeia, você é provavelmente o que está mais próximo de incorporar o verdadeiro propósito disso. Diga-me, o que fez você decidir ajudar a vila na defesa contra a maré de monstros? Ao ouvir isso, Valir pensou um pouco e decidiu dizer que fez isso mais ou menos pelas recompensas que obteria na missão. Embora, enquanto ele ponderava sobre isso um pouco mais, ele não pôde deixar de achar um pouco estranho ter aceitado o pedido imediatamente quando Damian o convidou para participar naquela época. Agora que penso nisso, o que me fez aceitar o pedido em primeiro lugar, além das recompensas? Felizmente para ele, não demorou muito para encontrar a resposta, sua expressão se tornou solene, apenas para ficar um pouco taciturna logo depois. Em sua mente, memórias de seu lado perdendo a batalha final vieram à tona, fazendo-o perceber que havia decidido aceitar a missão como uma forma de se lembrar do passado. Era como se ele tivesse se juntado à defesa contra a maré monstruosa para lidar com a perda. No entanto, aprofundar-se nas razões por trás da adesão também o fez perceber que havia aderido porque sabia que tinha força para realmente fazer uma mudança no resultado da maré. Eu só revelei toda a minha força perto do final da batalha final, se eu revelasse desde o início, o resultado poderia ter mudado. Bem, não faz sentido pensar no passado. Concentrando-se em sua linha de pensamento, Valir não pôde deixar de rir interiormente. Não há nada que eu possa mudar nisso. Mas agora, já que tenho força para fazer uma mudança positiva, por que não usá-la? Digamos apenas que tenho alguns motivos em mente. Consolidando todos os seus pensamentos, Valir finalmente abriu a boca para responder às palavras de Damian. Além disso, a aldeia Astarto não fez nada além de me tratar bem, então pense nisso como uma forma de retribuir a aldeia. Reticências. Agora que todos descansaram o suficiente, atribuiremos funções a todos antes de lutarmos contra a Mãe Maré. Batendo palmas, Damian atraiu a atenção de todos, fazendo com que todos parassem o que estavam fazendo e se concentrassem no que ele tinha a dizer. Primeiro, Tristan e Rampart, vocês serão nossos tanques. Tristan será o tanque principal, enquanto Rampart será o tanque secundário. Ao ouvir essas palavras, Tristan assentiu em resposta, assim como outro homem que Valir reconheceu. Rampart era o nome do homem que lutou com a espada ao lado dele durante a terceira onda. Laifia, você será o mago. Quanto a Malek, você será o curador. Dizendo essas palavras, Damian desviou seu olhar para duas pessoas, uma mulher madura na casa dos 30 anos que irradiava o puro sentimento de mana ao seu redor, bem como um jovem de quase 20 anos que parecia ser um crente devoto de uma religião. Se não fosse pelo fato de que ambos atualmente usavam roupas esfarrapadas embebidas em uma mistura de seu próprio sangue e sangue de monstro, ninguém pensaria que essas duas pessoas seriam capazes de preencher esses papéis. Misty, você e eu atuaremos como DPS de médio alcance. Damian olhou para Misty, que olhou para ele antes de assentir. Essas 6 pessoas constituirão a principal força de ataque contra a Mãe da Maré. Há alguma dúvida?
Enquanto Damian olhava em volta para ver se havia alguma reclamação, seus olhos se arregalaram ligeiramente quando percebeu que Valir levantou a mão. Sim, Valir, é possível fazer parte da principal força de ataque. Valir perguntou em resposta, fazendo com que quase todos olhassem para ele com uma pitada de curiosidade. Infelizmente para ele, Damian balançou a cabeça. Infelizmente, a diferença de nível entre você e a Mãe da Maré é muito grande. Eu sei que você é capaz de causar grandes quantidades de dano, mas diante de uma diferença de nível tão grande, esse dano se torna discutível. Eu entendo. Em vez de ficar bravo com o fato de não poder participar, Valir assentiu, cerrando o punho enquanto amaldiçoava interiormente sua falta de força. Assim que esta maré monstruosa acabar, devo ascender ao rank 1 o mais rápido possível. Assentindo em resposta às palavras de Valir, Damian então voltou sua atenção para todos. Agora, para aqueles cujos nomes não foram divulgados, vocês formarão a equipe de resposta rápida. Sua tarefa é exterminar cada lacaio que a Mãe Maré gerar. Fui claro? Senhor, sim, senhor. Sem surpresa, todos exclamaram em uníssono, alguns deles soltando suspiros de alívio pelo fato de que não seriam eles que lutariam contra a Mãe da Maré. Embora os asseclas da Mãe das Marés também fossem um incômodo de lidar, na opinião deles, eles eram muito mais fáceis de lidar. Com isso, Damian ordenou que as 5 pessoas que ele havia chamado antes avançassem enquanto todos se dirigiam para a Mãe da Maré à frente deles. Siga em frente. Fim do capítulo. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito, Pitágoras.